Isto está a arrebentar com tudo. Há dias que parecem calmos, e de repente rebenta uma bomba atrás da outra no universo do Porto. Mas hoje é mais do que isso. Hoje é o tipo de dia que marca. O tipo de dia que vai deixar cicatriz. E o que está prestes a acontecer não é só mais uma notícia. São 3 bombas. 3 abalos sísmicos no coração azul e branco. 3 momentos que mudam o jogo, que mudam o balneário, que mudam a alma do clube. Se és portista, prepara-te. Vais sentir tudo. A revolta, a dor, a perda. Mas também vais agarrar-te à esperança. Porque apesar da queda, há sempre um sinal de renascimento. E hoje vais viver cada segundo como se fosse o último jogo na bancada. Porque o que vem aí não dá para ignorar. A primeira notícia vai mexer contigo. Uma lenda despede-se. Mas não é só isso. É a forma como tudo aconteceu que está a enervar os adeptos. É o silêncio, a frieza, a sensação de que um símbolo foi descartado sem honra nem glória. Vais ficar com o sangue a ferver. Já sabes, larga um like, ativa o sininho, subscreve. Porque este canal não é jornalismo. Isto é alma portista em estado puro. E ninguém te traz o Porto como nós. Vamos a isto. Porque a primeira bomba já está a arrebentar. Isto não é só uma saída. Isto é uma ferida aberta no peito do Porto. Ivan Marcano está fora. Sai do clube. Oficial. Confirmado. Mas a forma como tudo aconteceu é uma autêntica vergonha. Uma desconsideração brutal. Um desrespeito total. Uma cicatriz que vai ficar. O Dragão de Gelo, o central mais goleador da história do Porto, foi simplesmente descartado. Sem festa. Sem homenagem. Sem sequer um vídeo digno da história que escreveu. Foram 267 jogos. Foram 31 golos. Foram 10 épocas de luta, títulos, sacrifício. E no fim, um texto seco no site. Um post frio nas redes. Como se fosse só mais um. Isto dói. Isto revolta. Isto não se faz. O homem que segurou a defesa em tempos de guerra, que regressou ao Porto depois de passar pela Roma, que se manteve firme ao lado de Pep, agora sai sem glória. E sai depois de uma época inteira em recuperação, a lutar para voltar. E nem assim teve direito a sair pela porta da frente. Há jogadores que vestem a camisola. E há jogadores que se tornam a camisola. Marcano era isso. Não falava muito, mas sentia tudo. Era daqueles que dava o corpo, o sangue e a alma. Que fazia cortes impossíveis, que aparecia de cabeça nos cantos quando ninguém esperava. Que deixava tudo em campo. E agora? Agora é mais um símbolo que vai embora em silêncio. Tal como Pep. Tal como Sérgio. E sempre do mesmo jeito. Sem honra, sem reconhecimento, sem alma. O Porto está a esquecer quem o construiu. Está a virar costas aos seus. Está a enterrar a sua identidade. E o timing é assustador. Anselmi está de saída. Ainda não há novo treinador confirmado. Fala-se em Farioli, mas nada está garantido. E no meio deste caos, sai o último bastião da velha guarda. Sai o último dos centrais que seguravam o espírito do balneário. E sai como se fosse um fardo a despachar. E atenção, isto não é um simples erro de gestão. Isto é um sinal claro de desorientação. O clube está à deriva. Sem direção. Sem comando. E quem paga? Os adeptos. Os que choraram vitórias. Os que gritaram por Marcano. Os que agora veem um dos seus ser descartado como se fosse descartável. Marcano merecia mais. Muito mais. Merecia um dragão cheio. Uma volta olímpica. Um agradecimento sentido. E não este abandono. Não este silêncio ensurdecedor. Porque quando se apaga a história, o que é que sobra? Mas o que está a acontecer com Francisco Conceição pode ser ainda mais duro de engolir. Porque quando um filho da casa faz questão de não voltar, é sinal que algo está muito, muito errado no coração do clube. Francisco Conceição. O miúdo elétrico. O extremo que incendiava os relevados. O filho do Sérgio. A promessa que nos fez sonhar com um novo Quaresma. Está na Juventus e quer continuar lá. Não quer voltar ao Porto. Não quer regressar ao Dragão. Leste bem. Francisco já comunicou a André Vilas-Boas que a sua vontade é ficar em Itália. E os italianos não estão a brincar. Querem mesmo ficar com ele.
Estão a pressionar forte. Estão dispostos a tudo. E o Porto? Fica ali no meio, entre a cláusula e a desilusão. Mas o que choca mesmo é a atitude do jogador. Um puto da formação. Um gajo que devia ser símbolo do futuro, da casa, do ADN portista, e prefere continuar longe. Prefere vestir outras cores. É duro de engolir. Porque ele não foi só emprestado. Ele brilhou. Encantou a Juventus. Ganhou o respeito dos adeptos. E agora sente-se em casa lá. O Porto fixou o preço, 30 milhões de euros até 15 de julho. Depois sobe para 45. Mas até que ponto faz sentido manter alguém que já disse que não quer regressar? Até que ponto vale a pena ter de volta um jogador contrariado que já deixou claro que está noutra? Isto não é só um negócio. Isto é um sinal de alerta. Um gajo que cresceu no clube, que sabe o que é o balneário, que devia sentir o peso da camisola, prefere virar costas. E não estamos a falar de um suplente. Estamos a falar de um titular em potência. De alguém que podia ser o novo símbolo. E ele rejeita isso. Rejeita-nos. E mais, está na comitiva da Juventus para o Mundial de Clubes. Isto pode significar duas coisas. Ou já contam com ele como peça fundamental, ou vão aproveitar o torneio para gerar receita e ativar a cláusula. Ou seja, não há margem. Se alguém ainda sonhava com o regresso, esqueça. O cenário está montado para a saída definitiva. E os adeptos? Estamos a ver mais um talento escapar. Mais um filho da casa a dizer adeus. E o que está a ser feito para mudar isso? Nada. Só se fala em cláusulas, em datas, em dinheiro. Mas e o sentimento? Onde está o lado humano nisto tudo? Francisco podia ser capitão no futuro. Podia ser ídolo. Podia ser a ligação perfeita entre o passado e o futuro. Mas está a ir-se embora. E está a ir-se embora por escolha própria. Isso parte qualquer portista. Porque se até os nossos já não querem ficar, o que é que ainda nos segura? Mas há algo escondido que pode virar tudo. Durante dias foi apontado. Circulava por todo o lado. Ludovic Blas era dado como certo. Como prioridade de Farioli. Um extremo com golo, com assistências, com experiência no futebol francês. Os números estavam aí. 31 jogos, 6 golos, 8 assistências. E os valores? Entre 14 e 17 milhões. Estava tudo a ganhar força. Mas a verdade é outra. A verdade chegou. E é clara, Blas não vem. Não está nos planos. Não entra na visão. E sabes que mais? Isto é das melhores notícias dos últimos tempos. Porque esta decisão mostra algo que há muito pedimos. Critério. Rigor. Planeamento. O Porto não vai gastar milhões só porque sim. Não vai contratar por pressões externas, nem por agências influentes. O nome de Blas tinha peso porque é representado pela mesma agência de Farioli, a Sport Cover. Mas nem isso chegou. Porque o Porto, finalmente, está a pensar com cabeça. Não é que Blas seja mau. Nada disso. Mas não encaixa. Não é o perfil certo. E se há coisa que o Porto precisa agora, é de perfis certos. De jogadores com fome. Com garra. Com ADN azul e branco. Não de nomes feitos, não de carreiras estáveis. Queremos risco. Queremos entrega. Queremos alma. E essa nega abre espaço. Mostra que há um plano. Que há um rumo. E que o futuro está a ser desenhado com mais do que relatórios e vídeos de highlights. Está a ser desenhado com visão. Rejeitar Blas é mais do que uma não contratação. É uma mensagem. Aos adeptos, à estrutura, ao mercado. O Porto não vai ser refém de pressões, de empresários, de nomes da moda. Vai escolher com critério. Vai investir com inteligência. Vai construir um plantel à altura da sua história. E a cereja no topo? Esta recusa significa que vem aí alguém melhor. Alguém mais novo. Mais comprometido. Mais a Porto. Porque se tiraram Blas da equação, é porque há uma carta na manga. Uma aposta a ser preparada. E os rumores já começaram a aquecer. Extremo jovem, rápido, irreverente, com vontade de vestir esta camisola. Pode chegar nos próximos dias. E aí, sim, aí vamos sentir o pulso do novo Porto. Porque depois de perder lendas, depois de ver um filho da casa virar costas, precisamos de voltar a acreditar. De ver uma cara nova com alma de dragão. E isso
pode estar mais perto do que nunca. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É sofrer por dentro. É renascer sempre. Comenta. Partilha. Subscreve. Porque aqui, cada notícia bate forte. Cada nome mexe conosco. E cada decisão pode mudar tudo. O Porto está a levantar-se. E quando se levanta, ninguém o segura.